Se alguém quiser colocar. 4:7, Efésios, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo deu uns, aleluia, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Eu quero ouvir um amém com mais vontade de ouvir a palavra. Amém? Olha, irmãos, vou dizer uma coisa aqui para vocês que desceu fresquinho agora. Na Galileia tinha muito peixe, o povo comia muito peixe, não comia? Jesus serviu peixe, né, aos seus discípulos, né, assou uns peixinhos e mandou comer. E muitas vezes na igreja tem pessoas que não sabem comer peixe. Tem gente que não gosta porque não sabe comer, tem medo de espinhas. Mas se nessa noite o prato for peixe, aprenda a saborear. Separe as espinhas. Pode separar as espinhas de ladinho e saboreie a carne. Se alimente, peixe é bom. Tá bom? Quem quer comer peixe? Pois é, Jesus gostava de peixe, viu? Peixe comeu. Irmãos, aqui fala sobre a graça que foi concedida a cada um de nós. Olhe, que afirmação. A graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso é a graça segundo a proporção do dom. Isso quer dizer que o dom já vem com a graça. Aleluia. Quando Deus lhe entrega um dom, Ele te entrega também a graça na medida daquele dom. E eu pensei, Senhor, isso é verdade, que bom. Susa sempre diz, olha, gente, nunca é pesado. O ministério para mim é leve, nunca é pesado, porque existe uma graça. E a graça que Deus nos dá é para cada dia. A graça de hoje não serve para amanhã. Mas a graça que Ele nos dá hoje é para o dia de hoje. Então, na graça, a graça que Deus te deu, ela acompanha o seu dom, aquilo que Ele te deu para fazer. Então, ninguém diga assim, eu não posso, eu não aguento mais, eu não suporto, está pesado. Não está pesado. Você esqueceu de olhar a graça. E quando Deus dá, Ele diz, olha, Ele deu dons
dons aos homens, quando ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro, aquilo que nos prendia, que nos impossibilitava de servir a Deus verdadeiramente. Ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu esses dons. E esses dons são entregues com a mesma medida de capacidade daquele dom. É por isso que ele disse assim, olha, ele deu uns para, outros para e outros para. Não é para todo mundo o mesmo dom. O seu dom é único para você, e a graça só é para você. Eu não posso ter e usar o seu dom. O dom é seu, Deus lhe deu, e procure desempenhar na medida da proporção da graça que Ele te dá. Irmãos, não existe isso de Deus dar a você algo e Ele não dá a capacidade para você executar. O que pode acontecer é você se atrapalhar com coisas lá fora, se ocupar demais com as coisas desta vida e deixar de lado aquilo que Ele te entregou. E quando Deus entrega, Ele vai cobrar o resultado. Ele te entregou porque Ele confiou em você. Ele confiou a você dons. E dons que é capaz de você exercer, de você executar, porque Ele deu a graça na medida dessa capacidade. Então, o que é pesado para você? Eu sou levita, mas eu não estou aguentando mais o meu grupo, porque o irmão assim, não está aguentando? Olha para aquilo que Deus te deu, olha para aquilo que Ele te entregou, Ele confiou em você, a você, este dom. Então, zele por ele, faça ele com amor, desenvolva, e faça isso pedindo a Deus essa graça, de cada dia, me dá, Senhor, essa graça. Quantas pessoas deixaram Jesus, deixaram a igreja, porque se envolveram tanto com os problemas lá de fora, com os problemas da vida pessoal, que não souberam passar com Jesus no vale e se afastou. Não foi Jesus que virou as costas, foi a pessoa que tirou a vista, o foco dele. Então, aquilo que você recebeu do Senhor, zele, zele, zele como joia preciosa que é. E olha que ele diz ainda que no versículo 8, ele diz assim, que ele subiu com o cativeiro, que ele levou cativo, ele deu os dons aos homens, porque ele teve a autoridade. Quem é aquele que subiu, senão o que desceu? E quem é aquele que desceu, senão aquele que subiu? Observou? Que só Jesus desceu lá nas regiões inferiores da terra, lá onde os demônios estavam fazendo a festa, e ele chegou lá embaixo, aleluia, tomou as chaves dele, tomou a chave do diabo, da morte, e subiu. E outra coisa, mais ainda ele fala, olha, e ele subiu aos mais altos céus, aleluia, e encheu, para encher todas as coisas. Ou o céu ficou vazio? Ele subiu para encher todas as coisas, e essas coisas que ele encheu lá, no versículo 11, ele me respondeu, hoje pela manhã, olha o que ele deu, e deu dons aos homens, e deu a uns, olha aqui uns, versículo 12, 11, e concedeu ou deu a uns o dom para o apostolado, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha, irmãos, quem chegar aqui na frente, aqui nessa tribuna, altar, como vocês queiram chamar, plataforma, palco, altar, tribuna, quem chegar aqui em cima, que foi escalado para trazer a mensagem, receba como sendo a própria mensagem do próprio Deus, em pessoa. Porque aqui, irmãos, nós somos apenas um instrumento do Senhor. Nós somos apenas uma voz, a voz pela qual Deus, nessa oportunidade, está ministrando a vocês, como também está ministrando ao meu coração. Então receba, não escolha quem vai pregar, vá comer, aprenda a comer aquilo que Deus está dando, a mesa está posta, e aqui não tem ninguém sem nenhum
todos receberam do Senhor. Agora basta zelar. Comece a se dispor, Senhor, eis-me aqui. Comece a desejar servir, e servir de tudo a outro deu e disse, negociai até que eu venha. Ele confiou o seu dinheiro aos seus servos, mas com uma condição de que quando ele voltasse, ele queria esse dinheiro, mas não queria só o dinheiro, ele queria o dinheiro corrigido. O dinheiro tinha que crescer, o talento tinha que ser multiplicado, e foi isso que Deus fez conosco. Quando Jesus subiu, levando cativo aquilo que nos oprimia, ou seja, Ele nos libertou. Ele chegou lá em cima e encheu tudo que estava vazio. E depois Ele distribuiu com a igreja os dons. E demos para isso aqui, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas. Mas Ele disse assim, olha, mas com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, aleluia, para o desempenho do seu serviço, ou seja, do próprio serviço de Jesus da casa do Senhor, com vistas ao aperfeiçoamento. E isso eu entendo, e vocês também devem entender, que se é aperfeiçoamento, não pode ser de qualquer maneira, tem que ser com responsa, tem que ser com amor, tem que ser com muita responsabilidade. Irmãos, nós temos que exercer, não só a responsabilidade, mas o amor a esse dom, o amor a este serviço, porque um dia nós vamos ser cobrados, nós vamos prestar conta dos dons que Ele nos confiou. E eita levita, que os levitas vão ter que prestar conta. Você louvou todo o seu coração, você se dedicou, você fez isso de coração, ou fez isso apenas para compor a agenda da igreja? Ele vai saber qual é a motivação com que nós servimos a Ele. Podíamos até representar, como bons intérpretes, como os artistas fazem, mas nós, diante de Deus, ninguém representa, porque todas as coisas estão nuas e patentes, e Ele sonda o nosso coração, Ele conhece qual é a motivação com que eu estou aqui hoje, com que eu vim na casa do Senhor hoje, com que eu faço, até mesmo trazendo um copo de água aqui para a tribuna. Deus sabe tudo, aleluia, e de todas as coisas Ele vai prestar, Ele vai pedir conta, e nós vamos ter que prestar. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aleluia. Como é que você serve o Senhor nessa casa? Quais são os seus cargos? O que você faz aqui? Aquilo que te foi confiado pelos pastores, pelo ministério. Como você e eu estamos desenvolvendo e executando as nossas tarefas? Olha, que Ele subiu para encher todas as coisas e trouxe de lá os dons e distribuiu. Aleluia. E distribuiu. E não é de graça não, viu? De graça Ele deu para você fazer. A graça. Mas Ele vai pedir contas. Você não compra, Ele te dá de graça e capacita você com a graça para desenvolver, mas Ele quer que você preste conta da sua mordomia, daquilo que Ele te confiou. Lembra? Olha, irmã, isso é um privilégio. Suza falou isso para mim hoje, quando a gente estava comentando sobre esse texto, ela fez, que maravilha, Deus disse que Deus confiou, aleluia. Mas já pensou, Deus confiou algo a gente? Viu que você não é pouca coisa? Você não é pouca coisa não, Deus confiou. Então vamos honrar essa confiança. Vamos honrar essa confiança, Ele confiou. E quem ainda não descobriu o seu dom, sirva. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Faz a obra do Senhor. Ele vai te capacitando. E aquele que tinha 2 talentos, que negociou 5, ele conseguiu 10, que aconteceu com ele? Foi dado a ele mais 5, ele ficou com 10. O que ganhou 2, ganhou mais 2, e ficou com 4. E o que tinha só 1,
foi tomado dele e foi dado o que tinha mais. Já pensou? No dia do tribunal de Cristo, onde a nossa vida vai passar como um filme, você receber do trabalho que você não fez um galardão. Já imaginou? Você vai receber galardão de alguém que você não trabalhou no trabalho dele. Mas ele perdeu. E Deus concedeu a você, já pensou? Tomara que eu consiga um monte de gente que desistiu. Mas eu espero que essa igreja, ninguém desista. Não desista, Yasmin canta, não desista, acredita. Pois é, ninguém desista. Segure o que é seu, negocie, multiplique, faça com amor, exerça seu dom. Deus te deu a graça, a capacidade para cada dia você não desistir. Quem Ele chama, Ele capacita. Eu não tenho habilidade, mas uma vez que me colocou à sua disposição, quem chamou, garante. Ele capacita a quem Ele chama, a quem Ele entrega o dom. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação, versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Observou que a questão não é somente o meu umbigo. Eu tenho responsabilidade com o corpo de Cristo. Vocês têm responsabilidade com o corpo de Cristo. O que você faz impacta na igreja. O que deixa de fazer também impacta na igreja negativamente. Observou que nós não somos pessoas individualizadas diante do Senhor. Nós formamos o corpo e o corpo de Cristo. E esse corpo tem que estar bem ajustado, ligado por juntas e medulas. Aleluia! Para o bom desempenho do serviço do Mestre aqui nessa terra. E mais, no local onde você serve ao Senhor, que é a igreja aqui Manancial. E aqui diz mais, olhe, até que todos cheguemos à unidade da fé. Vamos parar aqui um pouquinho em unidade. Unidade da fé, como é que se explica? Unidade da fé. Não tem a fé? A fé só é uma. A fé cristã, ela é só uma. E a igreja tem que nutrir essa mesma fé. Eu tenho uma fé no meu Senhor, eu tenho uma fé de Deus, eu tenho uma fé no Senhor Jesus. A fé que uma vez foi entregue também, olha, Judas diz, pela fé, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Sabe quando você recebeu essa fé, que você não pode abandonar, que só existe uma? Quando você recebeu Jesus, você recebeu essa fé. E essa fé não pode sair do seu coração. A sua vida inteira tem que seguir com ela. Porque sem fé você não agrada a Deus e nem chega lá, nem eu, nem Senhor, ninguém. Então, a fé é única, é uma só. A igreja tem que guardar a unidade da fé. Como é que eu faço isso? Eu creio na mesma palavra. Eu não murmuro, eu creio. Se a palavra vem com exortação, eu recebo. Se é correção, eu também recebo. Se a palavra vem para que eu faça algo, eu vou crer que o Senhor vai fazer. Se alguém vai orar por cura por alguém, eu também vou concordar. Eu vou crer que o Senhor vai fazer. Não vai fazer nada? Não acredito, não. Você não está na unidade da fé. Por isso que a concordância com a oração que se faz aqui é importante. Porque Deus está vendo a igreja. Deus não está vindo aqui, quero licitar aqui na frente, nem sarinha aqui não. Deus está vendo o corpo de Cristo. Ele está vendo a igreja. E os seus membros em particular. Agora esse membro aqui, Deus deu habilidade para louvar. Mas não é só louvar não, ela pode fazer outras coisas também. Então, vê como membro do corpo, não membro à parte, porque membro à parte, fora da igreja, é membro amputado. E membro amputado é morto. Vai lá para o lixo do hospital, do necrotério, seja lá de onde for. Não fica no corpo. Certo? Membro doente, que se recusa a sarar, a ser curado, a ser tratado, ele vai ser amputado. E não fica na igreja, porque vai adoecer o corpo, vai infectar o corpo, e o corpo de Cristo, a igreja é sarada. A igreja é sarada, porque é a noiva do Cordeiro. Então veja lá o que você tem, que precisa ser expurgado, tirado, tratado. Se é um tumor, vai ter que ser espremido. Vai ter que sair um mal, a raiz vai ter que sair, para que seja sarado.
E você sabe aonde é que esse tumor está? Aonde está essa enfermidade espiritual que você precisa expurgar? Furúnculo se aperta para sair aquele negócio todo de lá, para poder a pessoa ficar boa. Espiritualmente não é diferente, é a mesma coisa, tem que ser expurgado, porque o corpo tem que ser são. A igreja é perfeita, sem máculas. Se não tem mácula, também não tem doença, tá bom? E outra coisa, até que todos nós cheguemos juntos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que ponto você conhece a Jesus? Há pessoas e cristãos que conhecem de ouvir falar. Eu leio a Bíblia, eu sei quem é Jesus, eu sei o que é que ele faz. Eu conheço Jesus de um filme, eu conheço Jesus de tantas coisas, já vi Jesus fazer milagres. Certo. Mas até que ponto você experimentou? Qual é a sua experiência pessoal com ele? E isso faz a diferença. A experiência faz a diferença, te traz convicção. Ouvir falar de Jesus, muita gente ouviu, os filmes estão aí no cinema, na televisão, né? Cada filme lindo sobre Jesus Cristo, mas até que ponto esses filmes estão impactando os atores que estão representando esses papéis? Então, com o Senhor, não vale a pena conhecer, de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele. E experiência acontece no dia a dia. Você hoje está com uma luta, você está conversando com o Senhor. Você não teve a vitória hoje, você continua firme conversando com o Senhor. Fazendo o que tem para fazer com sua luta, você continua firme. Então você vai crescendo na confiança, na fé, no conhecimento, você vai se fortalecendo e aquele problema não vai tirar você da presença. Porque há pessoas que só estão na igreja quando estão recebendo as bênçãos. Se cessar de receber bênção, sai da igreja, porque são aqueles seguidores de pão. Só querem comer a comida que Jesus dá, mas não querem compromisso com Ele. E para este, Jesus deixou um recado. Olha, mestre, deixa eu te seguir até onde o Senhor for. Ele fez, vocês querem me seguir nada? Vocês me seguiram porque comeram o pão e se fartaram. Como é que vocês querem me seguir? Porque Ele conheceu o coração daquelas pessoas que não estavam ali por Jesus, queriam apenas os benefícios. E a igreja do Senhor Jesus recebe os benefícios porque está desenvolvendo os dons, porque está trabalhando no serviço real, porque está produzindo no reino do Senhor. Então, por consequência, vem os benefícios, vem as bênçãos, vem as vitórias, vem tudo por consequência e não por barganha e interesses. Viram a diferença? De servir a Deus com o coração alinhado, certinho com Ele. Mais um pouquinho aqui. A unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, irmãos, Cristo foi pleno. Olha, Ele sofreu, Ele aprendeu pelo que padeceu, Ele desenvolveu um caráter santo. Um caráter que, meu Deus, Ele como Deus se tornou um homem igual a você, igual a mim. Olha, o mundo cheio de tentações, de tantas coisas, que Ele podia dizer, até ter desistido da gente, voltado para a glória dEle, mas Ele sofreu, ele aprendeu pelo que Ele padeceu. Então Ele podia ter um desvio de caráter, mas Ele não teve, porque Ele tinha o propósito, Ele mantinha o foco, Ele mantinha o alvo, Ele tinha um propósito. E por isso Ele não perdeu. Ele não se perdeu e nem desistiu da cruz, e nem desistiu de nós, porque Ele tinha um propósito. E isso faz a diferença, isso fez a diferença. Fez tanto que Ele desceu às regiões inferiores, pegou o cativo, o cativeiro subiu, aquilo que oprimia a gente, encheu os céus todinho, aleluia, da vitória dEle, e trouxe os dons para que a igreja pudesse trabalhar com tranquilidade, na graça que só Ele tem e só Ele pode dar. Então, a estatura da plenitude de Cristo é uma estatura de quê? De um caráter alinhado com a sua palavra. E se você for ler o restante do versículo, que eu não vou ler agora, que eu vou só concluir aqui, ele orienta que nós nos revistamos do novo homem, certo? E deixemos as coisas do velho homem, que você já sabe o que são essas coisas, certo? Porque a nossa maturidade cristã vem com um aprendizado,
Vem como aprendizado. Irmãos, submissão à autoridade é uma coisa que vai marcar a vida do cristão. Se você não consegue se submeter ao seu pai, à igreja, ao pastor da igreja, aos pastores da igreja, aos seus líderes, você já está desqualificado para o reino. Porque nós temos que respeitar as autoridades, as pessoas que estão acima de nós. Mesmo que eles venham fazer alguma coisa errada, mas nós temos que honrar. Desse jeito. Porque ele vai dar conta, o Senhor vai prestar conta ao Senhor dele. E nós não somos senhores de ninguém. O Senhor é nosso, é um só. Versículo 4 do capítulo 4. Ó, uma só fé. Vou ler o iniciozinho. Há somente um corpo, é 4:4. E um espírito, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. É esse o Senhor que nós servimos. Observou? Não está só em mim, não está só em Suza, não está só em Carol e em Igor, Ele está em todos e é sobre todos e age por meio de todos. Você, Deus pode agir na sua vida e por você também, através de você, Deus tem agido e vai agir. Observou? Aquilo que Ele fez por nós, em nós e através de nós também. É uma questão de estarmos alinhados com a sua palavra, e aqui está a palavra para nos alinhar. Caráter, maturidade cristã. Maturidade, irmãos, é outra coisa. Maturidade cristã. Eu vou ler só mais alguns versículos aqui na frente. Quantos minutos eu tenho? Eu vou ler só mais aqui uns versículos. A nossa fé cristã, ela pode estar ameaçada. E ela é ameaçada a cada dia. Se a gente não vigiar, nós podemos ser... Quantos minutos? Certo. Nós podemos ser o quê? Enganados. Por quê? O diabo vem com sutilezas. Vamos ler aqui o versículo 14. Olha. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso aqui para os novos convertidos ainda é mais perigoso. Por quê? O novo convertido, ele está com o coração aberto, desejoso de conhecer, ele quer absorver, ele quer receber. Então, aonde tem alguém falando de Jesus, ele está ali, ó, é de Jesus, estou ali, estou ouvindo. Aí ele recebe uma doutrina dali, uma doutrina de cá, outra doutrina dali, um ensinamento daqui, outro ensinamento de lá, e ele fica encharcado de tanta coisa que ele ouviu. Só que ele é novinho na fé, um neófito, então ele não sabe discernir aquilo tudo. Então, o que acontece? O demônio chega, Satanás chega com as suas artimanhas e cria uma confusão na cabeça dele. Ele não sabe para onde ir, para o que fazer, e acaba naufragando na fé, no comecinho da sua fé. Então, assim, irmãos, olha, cuidado com os ídolos da internet. Cuidado com os pastores que vocês ouvem na internet. Eu creio que essa igreja, irmãos, não é proibido ninguém ouvir outro pastor falar. Mas eu creio que nós somos muito bem alimentados aqui. Eu tenho ouvido muitas palavras, eu já tenho pesquisado. E eu sei o perigo da gente ouvir qualquer pessoa e qualquer coisa. Irmãos, é cada coisa terrível que essas pessoas pregam e ensinam e fazem, que daqui a pouco está sendo confundido com as religiões, digamos assim, budistas, afro, e outras mais, esotéricas, de tanto misticismo e tanta coisa. Irmãos, a palavra de Deus, ela é pura, perfeita. O nome de Jesus recebeu toda a autoridade. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder, foi dado a Jesus. A palavra dele tem autoridade. E por que eu vou pegar um pedaço de pau santo para jogar em alguém? Uma vassoura ungida para varrer a casa, para tirar os demônios? Uma rosa ungida para fazer o amado voltar a não ir embora? Uma mirra, um aloés para botar na cama e lavar o travesseiro? Eu já ouvi tudo isso. Meu sobrinho chegou lá em casa com uma aliança, um saco de mirra, com aloés. Falei assim, minha tia, eu recebi, estava onde? Eu fui ali na igreja tal.
E ele deu isso aqui para os casais, quem tem namorado, noivo, casado, que é para a gente não perder nosso amado, a nossa amada. Digo, jogue isso agora na fossa. Aí no buraquinho lá do cano da fossa, jogue isso aí dentro, que você não precisa disso. Irmãos, o casamento é selado por Jesus, pelo propósito que os dois fazem diante do altar do Senhor, de permanecerem fiéis um ao outro e a Jesus até o fim. Não precisa de nada, irmãos, isso é macumba. Isso é o quê? Como é que se diz? Simpatia. Você não precisa disso não, você tem Jesus para guardar você e o seu casamento. Ora, a mulher que ora, o homem que ora, permanecem unidos, juntos, e a sua família também. Deus pode mostrar os perigos. Então você não precisa de amuletos, de vassoura ungida, óleo ungido, cravo, não sei o que, é tanta coisa. Sal grosso, água ungida. Bota água na televisão, na hora do pastor lá orar, você bebe a água. Aqui a gente bebe para molhar a garganta. Vou aproveitar. Nós bebemos para molhar nossa garganta, para poder continuar com a palavra. Mas nós não precisamos de artifícios. Jesus é suficiente. Aleluia. Aleluia, eu disse para os novos convertidos, na nossa aulinha, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, só Ele basta. Aleluia. Conhece alguém que morreu na cruz por você, sem ser Jesus Cristo de Nazaré? Tem outro? Não tem, porque há nenhum outro, preste atenção nisso aqui, porque há nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos chegar ao pleno conhecimento dEle, e vamos chegar à plena estatura dEle, da perfeita varonilidade, da maturidade cristã, para não sermos levados por ventos de doutrina, pelas artimanhas de Satanás, de homens que com astúcia induzem ao erro. E como? Quantos casamentos lá fora foram por água abaixo por causa dessas coisas? E diz mais, mas seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe uma verdade, que é Jesus. Essa verdade liberta. E é essa verdade que eu tenho que estar dobrada diante dele. Eu me curvo diante dessa verdade. E nessa verdade os meus erros são tirados da minha vida e são absorvidos pela verdadeira verdade, que é o Senhor Jesus. Entenderam? Diante da verdade a mentira não prevalece. Então ela é como um espelho. Veja só, olhe no espelho. A gente vê logo nossos defeitos, né? Vê as mulheres que maquiam, a gente vê a maquiagem borrada, vê alguma coisa, vê as rugas, que começa a ficar preocupada, vê logo, um cabelo branco começou a nascer aqui, ai meu Deus do céu. Você vê no espelho, e é dessa forma. A verdade mostra o que está em nós. Nossos erros, defeitos, mentiras, enganos, ela mostra. E o que é que nós temos que fazer? Correr, se render. Senhor, aqui, Senhor, estou aqui, me perdoa. Aí você vai o quê? Você vai crescendo na verdade, você vai amadurecendo na palavra, isso é, você vai se tornando um adulto espiritual, alguém maduro na fé, que pessoas lá fora não vão conseguir te enganar. E outro conselho que eu dou para vocês, se chegar alguém de outra religião, de outra denominação, questionando pontos doutrinários, não dê ouvidos, não caia na besteira de querer argumentar, porque eles só querem te confundir e polemizar. Vocês não precisam gastar tempo com quem não quer saber a verdade, que é apenas te confundir, certo? E outra coisa, de quem agora entra o corpo novamente, né? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observou que o corpo é bem ajustado? Já pensou um pé? Uma perna que o pé está lá bem distante da canela? Uma mão que é bem comprida, está longe aqui dos dedos? Os dedos vai para lá, o pulso está para cá. Isso é o quê? Um espantalho, né? Uma deformação.
um aleijão. Ele fala que o corpo tem que ser bem ajustado, consolidado, não só ajustado, como ele está consolidado como corpo. É o ajuste. Isso aqui é feito pela própria palavra do Senhor, quando Ele vai consertando e corrigindo nossos erros, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos agora. O que é que você vê? Você vê aqui, ó. Você dobra seus dedos, dobra, consegue dobrar os dedos assim? Pois é, se não tivesse junta, você dobraria? Você era assim o tempo todo, ó. O braço seria assim, igual os bonecos, né? Robô. Nem abria, todo mundo duro. Olha aqui a mobilidade. As mãos para o trabalho, mobilidade. Os pés que se locomovem, mobilidade. Que leva o corpo para trabalhar. A cabeça que pensa, o coração que sente. Está entendendo? Então, se o corpo está doente, aleijado, machucado, pode fazer um bom desempenho? Alguém sem mão pode varrer uma casa, dirigir um carro? Até carro pode até dirigir, que se programa, né, para fazer qualquer coisa hoje. Mas é diferente quando você tem a sua própria mobilidade. Você faz as suas coisas, você come por suas mãos, anda com seus próprios pés. É diferente, irmãos. Presente de Deus, isso é maravilhoso. Poder você ouvir, falar, ver, enxergar, pegar, sentir, andar, correr, pular, se agachar, levantar. Isso é mobilidade, isso são juntas, certo? São juntas que você tem, certo? E agradeça a Deus o seu corpo, né? O bom funcionamento do seu corpo. E aqui está, e ainda fala sobre a justa cooperação de cada parte. Aí eu lembro do que Paulo falava, olha, o olho não pode dizer, porque eu não preciso de você, pé. Nem a mão pode dizer, porque eu preciso de você, corpo. Então, cada membro do corpo tem uma função, e são necessárias. O dedinho do pé, se cortar o dedinho do pé, meu Deus, você perde o equilíbrio do corpo. Existem vasos que passam por ali, que prejudicam você estar de pé. Entendeu? O equilíbrio do corpo. Então, veja só que nada é por em vão. Deus não fez nada sobrando, nem por acaso, e nem por estética, apenas para ficar bonito. Tudo tem uma função. No reino de Deus, nós somos funcionais. Nós não trabalhamos, irmãos, assim apenas, porque vamos trabalhar para poder compor. Não, nós trabalhamos porque nós temos uma função. Função no corpo, ele tem que funcionar. O corpo tem que funcionar. E tem que funcionar perfeito. Tem que funcionar perfeito, porque Deus fez tudo perfeito e formoso ao seu próprio tempo. E mais adiante segue aqui a santidade cristã é oposta à dissolução. Então ele fala sobre o cuidado com o corpo, com a santidade, certo? E ele pede para que nos renovemos, olha, despojando do velho homem, do trato das coisas passadas, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, é o versículo 22, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ó, renovação está na mente pela palavra de Deus, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça. Esse homem foi criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aqui vem a lista. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com cada um, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Outra coisa aqui que é muito importante, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha aqui a malícia. Longe de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos perdoar também. E aqui está, irmãos, o que Deus falou comigo nessa manhã. Quando eu pensei assim, Deus, Suzy e Igor estão na igreja hoje. Eu tenho que estar lá falando, se tem Suzy e Igor. Aí ele falou aqui, e Deus deu os dons aos homens. Aí me deu esse texto. Eu não busquei, eu procurei, peguei a Bíblia para ler, fazer meu devocional, e
caiu sobre esse texto. E eu fui ler. E quando eu li, eu senti algo pulsar no meu coração. Quantos receberam do Senhor?